Eu participei, né, da equipe junto com o Antônio Augusto, da equipe com a Maria Sônia, que está aqui também, Ricardo, Maria Sônia e Ricardo eram meus companheiros de projeto. Eu participei do início do projeto Artesanato Solidário, né? Eu fui da equipe que integrei a equipe que implantou esse projeto no governo Fernando Henrique, sob a coordenação da Ruth Cardoso. Na época, Adriana Zarvos também estava braço direito da Ruth, junto com o Antônio Augusto. E me coube hoje coordenar essa mesa sobre cultura, educação e conectividade, né? Então, eu sou uma pessoa da área de cultura, da área de educação, e vivo num mundo contemporâneo onde conectividade é a palavra. E eu acho que a gente tem aqui três temas, né? Primeiro, a questão da cultura, e no caso especificamente cultura popular. A gente está lidando com questões muito ligadas à nossa formação identitária, né? A matrizes que caracterizam, que identificam os brasileiros dentro da sua diversidade, mas no que eles têm de mais original, de mais próprio, né? E em termos de cultura, né, sistemas de símbolos, formas de conhecimento, formas de organizar o mundo, e no caso de específicas a um dado povo, a um dado tempo, e no caso da cultura popular especificamente tem a característica de ser, geralmente, são formas de cultura não letradas, que não se aprende na escola, que são vivenciadas, que são experiências transmitidas de maneira informal das gerações mais velhas para as gerações mais novas. Então, é um espaço muito particular do exercício da cultura e da vivência da cultura, muito diferente do que talvez o senso comum entenda como cultura em termos de expressão erudita ou expressão artística formal, né? E então, a gente, quando fala de cultura popular, está falando de artesanato, liga também com a questão da tradição, na medida que tem esse lastro, né, de formação social que vai gradativamente se constituindo e se transmitindo de geração a geração e dando esse suporte simbólico, né, e de experiências, de vivências que são a base de uma sensibilidade de uma população. No caso brasileiro, a gente deve estar vendo isso aqui, a gente tem essa diversidade enorme, né? Um país de dimensões continentais, eu aprendia no primário. E a questão da identidade é uma questão também que perpassa a nossa história na medida que a gente tem múltiplas identidades, né? Num determinado momento da nossa história, principalmente quando o Brasil se torna uma nação moderna, independente, século XX, os intelectuais partem em busca dessa pergunta, quem somos nós, e vão beber na cultura popular essa base identitária do que seria a nacionalidade brasileira, né? E isso, se a gente liga esse universo da cultura com a questão da educação, né? Educação, apesar de estar muito desprestigiada no momento contemporâneo, no momento atual no Brasil, não só no Brasil, mas talvez no mundo, é o que faz as pessoas terem aptidões para viver harmonicamente em sociedade, para expressarem as suas potencialidades, para se realizarem enquanto seres humanos, né? A potencialidade criativa e transformadora do homem, né, em grande parte, se deve a processos educativos, e a gente aqui não está falando de educação formal também, de letramento, de erudição, mas de educação de valores, de comportamento, de maneiras de lidar com as situações, da melhor forma possível, e né, de se colocar no mundo de uma maneira que faça sentido, né, para o homem e a existência. Quando e aí a gente entra nessa questão do mundo contemporâneo, que é um mundo organizado, no qual há a questão tecnológica, a questão da informação, a questão da comunicação e a questão da conexão entre as diferentes partes, talvez a coisa mais
importante, ou a coisa mais evidente, a coisa mais rica, a coisa com mais potencial, né, para a construção do futuro da humanidade como um todo, né? O que a gente vê agora, e a gente tem vivido experiências muito intensas com relação a isso, é que a gente está vivendo a consolidação de um ponto de virada que eu vi nascer na minha vida, né? Nos anos 1980, falava-se em sociedade da informação e que a informação seria o maior capital do futuro, e eu não conseguia entender em 1980 o que seria isso, e quando eu olho, eu penso, não, é o que está acontecendo hoje. A informação é o maior capital que existe hoje. Então, quem detém os bancos de dados, né? E quando eu trabalhava no Comunidade Solidária, lá no início, uma das coisas que a gente via com muito problema era como conectar as várias partes, como conectar os produtores, como conectar os consumidores, como é que a gente poderia dar visibilidade a essas produções, né? Então, eu acho muito divertido, porque uma das coisas que a gente fazia era comprar fax para as comunidades, para elas poderem receber as encomendas, ou então facilitar o acesso ao telefone da associação, ou o telefone, às vezes, do bar, para a pessoa poder receber uma encomenda. Isso era uma coisa dificílima, né, de fazer a demanda chegar ao produtor, e também a questão do transporte, como é que a produção ia chegar no lugar, né, na loja, na pessoa que tinha encomendado. E quando eu penso, né, no fax, que a gente se orgulhava, conseguimos levar um fax para a comunidade de Coqueiro Campo, e hoje em dia o Artisol fez, né, o site com a rede Artisol. Então, a facilidade, ou pelo menos o salto de qualidade que os recursos contemporâneos permitem, né? E, fora a conexão do produtor com o comprador, a conexão do produtor com o mundo ao seu redor, né? Então, também desconstruir essa ideia de que o tradicional é uma coisa congelada no tempo dentro de uma redoma de vidro, né? Acho que a gente tem visto aqui justamente isso, como cultura é uma coisa dinâmica, como as transformações fazem parte, né, da ação e da história o tempo todo. E acho que até a ver com o que estava se discutindo imediatamente antes, agora, o que se coloca, além da questão dos embates ou das dificuldades, das tensões entre um modo de produção artesanal e um modo de consumo capitalista, digamos assim, é a questão do global e do local, né? Então, até em que medida essa conectividade, essa facilidade de comunicação, esse acesso que todo mundo tenha toda a informação, né, vai destruir essa identidade, essa raiz que eu estava falando no início, que é justamente o que a gente tem como o formador da nossa identidade nacional, local, regional. Então, eu acho que isso é um grande desafio, mas é uma coisa, é a riqueza do nosso momento, acho que do nosso tempo, né, da nossa era. Eu acho que a gente tem que saber conciliar o saber local com a ideia do que todos têm acesso a toda a informação, e é o contraste entre o específico e o homogêneo, né, o local e o global. Então, eu acho que essa questão da conectividade, ela está diretamente ligada a isso que eu acho que era um dos problemas que estavam sendo levantados agora imediatamente no debate, e o quanto a gente vai preservar saberes, porque tem que pensar que são os saberes, é como a gente preserva banco genética, né, das espécies naturais, e eu acho que as políticas de preservação de patrimônio têm a ver com isso. Os saberes do homem têm que ser preservados, não é à toa que os museus existem, né? A gente não pode perder, mesmo que não exista com a mesma intensidade na prática, a gente tem que poder preservar tudo que o homem, na sua totalidade, foi capaz de produzir,
e integrar isso num mundo que é um mundo cada vez mais homogeneizado, globalizado, conectado, mas que vai, é a questão, né, da dialética, né? São coisas que aparentemente podem ser antagônicas e contraditórias, mas o encontro das duas, ou dessas coisas aparentemente antagônicas e contraditórias, a gente pode construir uma terceira coisa, que é um passo adiante, uma coisa mais aperfeiçoada, e eu agradeço, né, a possibilidade de vou fazer um retorno a essa minha origem na atuação do artesanato como geração de renda, né, porque a ideia do projeto é isso, é preservar a tradição e permitir geração de renda para populações que, de outra forma, talvez não tivessem muitas oportunidades de aumentar a renda, e construir um caminho para a humanidade que seja mais satisfatório, mais integrador, que tenha lugar para todos e para todas as expressões, né, a diversidade das expressões culturais. Então, eu acho que feita essa introdução geral, espero ter levantado a bola para os que me seguirão, né, e depois a gente volta para fazer o arremate e abrir para o debate com vocês. Obrigada pela atenção.